Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que é, nossa, central na fé, mas que às vezes parece meio distante, né? O Espírito Santo. Mas olha, a ideia aqui não é fazer uma grande análise teológica, nada disso. A ideia é a gente descobrir juntos como essa presença divina pode ser um guia de verdade, prático mesmo, para o nosso dia a dia, sabe? Para as nossas decisões, para os nossos desafios. E para começar, vamos falar de algo que todo mundo já sentiu: medo. Medo de falhar, medo do que vai acontecer amanhã, medo de não ser bom o suficiente. Enfim, o medo tem esse poder, né, de paralisar a gente, de fazer a gente se fechar. A pergunta que fica é: o que é que tem a força de quebrar essas correntes? É bem aqui que a nossa história começa de verdade. E para responder essa pergunta, a nossa primeira parada é num evento, uau, transformador: Pentecostes. Isso não é só uma história antiga. É o momento exato em que o medo foi virado de cabeça para baixo e se tornou uma coragem que abriu um caminho completamente novo. Dá uma olhada nesse contraste. É impressionante. Antes de Pentecostes, os apóstolos estavam lá trancados, paralisados de medo. E depois, as portas se abrem e eles saem anunciando a mensagem com uma coragem que não tinham antes. A mudança é radical. É isso, onde o medo trava, o espírito sopra e põe tudo em movimento. E esse ponto aqui é fundamental. Pentecostes não foi só um evento simbólico, um teatro. Foi o momento em que a promessa de Cristo se cumpriu de verdade. O Espírito Santo foi derramado não como uma energia qualquer, mas como uma pessoa, uma presença divina viva para guiar a igreja para sempre. E agora, a gente traz essa história toda para a nossa vida, porque aquela mesma força que transformou os apóstolos, que abriu aquelas portas, essa força agora é convidada a morar dentro de cada um de nós. Tem uma oração que é uma das mais lindas que existem, o Veni Sancti Spiritus, que chama o Espírito Santo de doce hóspede da alma. Pensa um pouco nessa expressão. Não é um estranho, nem uma visita distante. É um hóspede íntimo, alguém que mora no centro do nosso ser. Essa verdade, olha, muda tudo. E para a gente entender essa presença que a gente não vê, a fé nos dá alguns símbolos. O primeiro deles, a água. Pensa só, a água limpa, a água gera vida. Da mesma forma, o Espírito Santo no batismo é como uma água viva, que renova a gente por dentro, que nos faz nascer para uma vida nova. O segundo símbolo é o fogo, aquele que a gente viu lá em Pentecostes. O fogo, ele não só esquenta, ele transforma o que toca, né? E é exatamente isso que o Espírito faz. Ele age para transformar nosso egoísmo, nossa indiferença, numa caridade que queima, no amor que se mexe, que faz acontecer. E por fim, a pomba, aquela que desceu sobre Jesus no batismo dele. A pomba é um símbolo de paz, de reconciliação, mas o mais importante é que ela permaneceu sobre ele. Isso quer dizer o quê? Que a presença do Espírito não é só um momento, um arrepio, é uma companhia constante. Ele fica. Certo, então o Espírito Santo mora em nós. Mas como é que isso funciona na prática? Como é que a gente sai da teoria e leva isso para a nossa agenda, para os problemas no trabalho, dentro de casa? Essa, com certeza, é a pergunta de US$ 1.000.000, né? No meio da correria, da pressão, de uma briga em família ou de uma decisão super difícil na carreira, como é que a gente consegue ouvir essa voz tão suave que quer nos guiar? A resposta é surpreendentemente simples e muito prática. É um gesto concreto em 3 passos. Primeiro, faça uma pausa. Antes de responder aquele e-mail que te irritou ou de decidir algo na pressão, só para e respira. Segundo, faça uma oração bem curta, mas super poderosa. Vinde, Espírito Santo, me inspira. E terceiro, tente agir a partir daí, dessa inspiração, buscando o que traz paz, o que faz o bem. Então, o ponto principal é esse aqui. Essa voz não vem como um trovão, ela vem como um sussurro, uma sugestão por dentro. Sabe aquele impulso de perdoar alguém? Aquela vontade que surge do nada de rezar por uma situação? Ou aquela intuição de que você precisa ajudar uma pessoa específica? Esses são os sopros do Espírito Santo. É o nosso doce hóspede nos guiando de dentro para fora. E como a gente sabe se está no caminho certo? Pelos resultados, pelos frutos. Quando a gente começa a seguir essas inspirações, a nossa vida começa a mostrar umas qualidades diferentes, como a paz, que acalma aquela ansiedade que antes nos paralisava, a paciência com aquela pessoa difícil, a alegria, que não depende se o dia está bom ou ruim.
Isso não são só sentimentos, sabe? São sinais reais de que ele está agindo. E essa transformação que acontece dentro da gente, ela não foi feita para ficar escondida. É igual os apóstolos. Assim que foram transformados, eles foram enviados para fora. E nós também somos enviados para o nosso mundo. E aqui a gente vê como tudo se encaixa. Os dons do Espírito não são troféus para a gente guardar, são ferramentas. Eles nos ajudam a ser mais dóceis, ou seja, mais abertos, mais receptivos para seguir as inspirações de Deus. E isso muda tudo na nossa vida moral, que deixa de ser um peso, um monte de regras e se torna uma resposta de amor. Tá aqui a nossa missão, bem clara. Somos chamados a ser testemunhas. E como? Não só falando, mas principalmente com o exemplo de uma vida transformada. Lá no nosso trabalho, na nossa família, o jeito como a gente age, como resolve um problema, como trata as pessoas, tudo isso se torna um testemunho poderoso do homem novo que a graça de Deus está construindo em nós. E assim a gente termina onde começou, na vida prática. Vamos pensar no nosso dia de hoje. Naquela conversa que a gente precisa ter, naquela tarefa para fazer, naquela resposta que estão esperando da gente. Qual dessas situações pode ser completamente diferente se, antes de agir, a gente fizer uma pequena pausa e convidar o doce hóspede da nossa alma para nos inspirar? A resposta pode mudar tudo.